dentro de cartuchos empoeirados, encontrei universos inteiros. Salvei reinos de meros kilobytes. Naveguei aos 4 cantos de um polígono e encarei a mim mesmo no reflexo de um CD-ROM. E mesmo assim, sigo buscando a resposta. Você conhece o Mario? Let's go! Yahoo! Uma nova fase começa. Bem-vindo à segunda temporada. Bem-vindos, campers e quickscopers. Como é que vocês estão? Tudo tranquilão? Aqui é o Nino e estou feliz em anunciar hoje mais um quadro novo aqui no nosso querido Você Conhece o Mario. Pois é, cara, mais um quadro novo. Esse podcast tem mais quadro do que o Museu do Louvre, meu velho. Pois é. O que se consiste esse quadro novo, né? Você deve estar se perguntando. O Duelo de Titãs, né? No quadro Duelo de Titãs, eu vou trazer 2 jogos que eu considero parecidos entre si, que tem alguma premissa parecida, alguma mecânica parecida, que foram lançados mais ou menos na mesma época, e vou comparar eles, cara, analisando gráficos, a história, se tiver uma história, né, som, jogabilidade e tudo mais, e no final vou decidir aqui, eu e a minha bancada de eu e eu mesmo, baseado somente na minha opinião e 100% enviesado, qual é o jogo vencedor, né, no que sai aí por cima da carne seca no final do nosso episódio. E mano, vocês sabem que eu gosto de jogo de tiro, sempre gostei, né? Então não poderia ser diferente. Hoje eu trouxe 2 titãs aí dos jogos de tiro militares do meado dos anos 2010, né? Que é o Battlefield 3 e o Call of Duty Black Ops 1. 2 jogaços, 2 jogos que eu joguei muito na minha vida, muito mesmo, né? Tanto a campanha quanto o multiplayer. E eu acho que eu tenho, sei lá, cara, horas suficientes para poder fazer análises legais desses jogos, sabe? Bom, esses jogos, claro, eu joguei todos eles no 360, no Xbox, que na época eu não tinha o PC, né? Então eu vou analisar as versões de videogame, de console, de Xbox 360, tá? Então é lógico que algumas coisas que eu vou falar talvez não façam tanto sentido, como por exemplo no modo multiplayer, que no PC você tinha 64 players, no Xbox você tinha só 24, o gráfico que no Xbox, né, era sempre reduzida a qualidade, os controles que eu vou estar analisando o joystick, não o teclado e mouse, então essas coisas têm que ser levadas em consideração. Outro aspecto também é que eu não vou falar quase nada do multiplayer. Por quê? Porque o multiplayer não existe mais, cara, nos consoles, né? Aí tudo bem, você tem o PC hoje em dia, tem umas pequenas comunidades dedicadas que ainda mantêm esses jogos vivos, né? Mas o auge mesmo desses jogos faz mais de uma década e meia atrás, né, cara? Então faz muito, muito tempo. Então não vou ficar perdendo tempo falando do multiplayer. Vamos focar na campanha, na jogabilidade, nos personagens, no gráfico e na história, tá? Esse vai ser o foco do episódio de hoje. Bem, qual é a minha história então com esses jogos, né? Rapidamente, antes da gente entrar no episódio, na época que saiu o Battlefield 3 e o Call of Duty Black Ops 1, eu trabalhava na loja de videogames, então eu pegava esses jogos no lançamento, né, Day One, uma época muito boa, né, quantos anos que eu não compro um jogo aí Day One, né, nem me lembro mais, mas nessa época era possível, que eu já comentei aqui em alguns episódios, né, que jogos lançamento nessa época aí saíam a R$ 150, 160, 170, né, e os mais caros, assim, tipo GTA, R$ 199,90, né. Então a gente comprava, conseguia parcelar. Como eu trabalhava na loja de games também, eu tinha um descontinho a mais, então eu acabava pagando às vezes mais barato nesses jogos, 130, R$ 120 ali, né? Bem, lógico que naquela época a Xbox Live estava bombando no Xbox 360 porque era muito baratinho de assinar. Eu acho que, não me lembro, cara, mas devia pagar uns R$ 10 por mês, R$ 15 por mês pra jogar na Xbox Live, né? Ganhava os 2 joguinhos ali da Xbox Live Gold. Ô, tempo bom, cara, que não volta mais, né? Mas eu joguei muito, muito mesmo. E nessa época a Xbox Live tava bombando, tava começando a despontar no Brasil, assim. Então eu fiz muitas amizades, foi uma época muito gostosa, sabe? Conversava com headset, todo mundo que jogava tava com headset, então todo mundo conversava. Eu entrei pra alguns clãs de Call of Duty, né? O BOP lá do Rio de Janeiro. A
A gente jogou muito junto, assim, bons tempos, cara. Foram tempos maravilhosos, né? Dava pra comprar as DLCs. Ainda não tinha muito, né? Essa coisa de sair um jogo pela metade, assim, e o resto do jogo ser vendido por DLCs, né? Não tinha muito essa coisa de skin, assim. E é uma época muito gostosa porque tanto o Battlefield quanto o Black Ops, assim, o que vinha ali no jogo era basicamente o que você tinha, né? No máximo uma ou duas DLCs que vinham depois de fases, assim. Mas, cara, hoje, por exemplo, né? Esses dias atrás, um amigo me chamou pra jogar Call of Duty com ele, né? E faz muitos anos já que eu não jogava Call of Duty Online. Desde a da época do finalzinho do 360, que eu fui perdendo ali a vontade de jogar o Call of Duty, né? Então fazia muito tempo que eu não jogava online. E aí eu fui baixar o jogo pra jogar com ele, né? E, mano, só pra começar a baixar o jogo já foi uma luta, porque você tem que baixar agora tipo um portal, né? Eu não sei, cara, um launcher só do Call of Duty. Aí depois que você baixa esse launcher, dentro do launcher você tem que escolher o conteúdo que você quer baixar. Daí eu baixei o conteúdo pra gente jogar online. Aí a hora que você vai entrar no jogo são 5 ou 6 abas de compre isso, Battle Pass, skin da Nicki Minaj, skin do Beavis e Butthead, um monte de palhaço colorido pulando na tela, cor piscando, arma que brilha no escuro, arma com sei lá, cara, cores escalafobéticas, sabe? E eu fiquei muito assim deslocado, mano. Me senti muito, muito deslocado mesmo. Joguei algumas partidas com ele, né? Mas nas partidas também todo mundo só fica pulando e jogando granada pra cima, pulando nas esquinas, entra pulando, dando slide, pulando na parede e tudo. Eu falei, cara, eu acho que realmente Call of Duty não é mais pra mim, né? Desinstalei depois de 2, 3 partidas. E isso me fez pensar, né? Putz, cara, como que um negócio que era a minha vida, que eu amava tanto assim, cara, que eu só falava de Call of Duty, que eu comprava todos os lançamentos no primeiro dia, comprava as DLCs, jogava religiosamente, né? Jogava e rejogava as campanhas e tudo. Como é que pode, né? Com o tempo vai passando assim, o negócio fica completamente deturpado, cara. Eu me senti completamente deslocado, né? Foi aí que me deu a ideia de fazer esse quadro. Então, sem mais delongas, cara, eu quero começar com o Battlefield 3, o jogo Battlefield 3, tá? Então vamos falar um pouquinho da campanha do Battlefield 3, né? Começar por aí, pela história, e depois a gente vai abrangindo aí os aspectos mais técnicos. Lançado há exatos 14 anos atrás na gravação desse episódio, no dia 25 de outubro de 2011, com notas altíssimas pela IGN e pelo Metacritic, era lançado Battlefield 3 para PlayStation 3, PC e Xbox 360. Quando esse jogo foi lançado, cara, ele foi um divisor de águas, né? Tanto para a comunidade do PC quanto a comunidade de consoles também. Porque graficamente ele era um jogo absurdo, cara. Absurdo mesmo. Você pode dizer que a gente já tinha outros jogos que prezavam pelo realismo, o próprio Call of Duty, né, tal. Mas o Battlefield ele trouxe uma fidelidade gráfica assim surreal. E eu me lembro que o meu 360 nessa época, né, o Slim, ele tinha um HD de 250 GB. E se você tivesse um HD, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo que eu me lembro de console a pedir para você instalar conteúdo de alta resolução no HD do console. Então ele colocava texturas, abre aspas, de alta resolução, né? Então tornava o gráfico que já era bonito ainda mais bonito, né, no console. Então foi algo que chamou muita atenção da galera. Eu me lembro de ver o trailer de gameplay do jogo, ali, os primeiros trailers iniciais, e pensar comigo, né? Nossa, como esse jogo vai flopar, cara, porque nem a pau que isso aí é o jogo rodando. Os caras são. As pessoas caem em tudo, cara. As pessoas acreditam em tudo. Isso aí vai ser igual o Killzone 2, aquele trailer fake lá, tá ligado? A hora que eu joguei aqui, o jogo e vi que era aquilo, cara, eu fiquei louco. Eu precisei comprar o jogo imediatamente e foi o que eu fiz, né? Eu comprei o jogo bem no lançamento e eu aproveitei muito esse jogo porque não só ele tem uma campanha, né? Que muita gente considera o ponto fraco do Battlefield e não deixa de concordar, né? Mas ele tinha também um modo cooperativo com várias missões tipo Special Ops, assim, que você pilotava helicóptero, ia de sniper e tal. Você e um amigo assim fazendo várias missões co-op. E eu tinha um amigo que também curtia muito jogo de tiro. E ele comprava sempre os jogos que eu comprava, ele comprava também. A gente comprava juntos pra jogar juntos, né, online e tal. Então, a gente ficou muito tempo tentando passar a missão do helicóptero co-op, que era bem difícil de pilotar o helicóptero. Quando a gente conseguiu, a gente pulava de alegria, assim. Foi uma experiência bem legal.
E é claro que a gente passou, cara, meses e meses e meses jogando diariamente aí o modo multiplayer, né? Eu lembro que eu chegava do trabalho à noite, assim, já mandava mensagem pra ele, na época acho que nem WhatsApp era torpedo SMS, né? E aí a gente entrava na sala lá e jogava, né? Era uma época muito gostosa, porque eu lembro que eu ligava o 360, né? E tinha os avatares dos meus amigos ali naquela tela inicial, o que cada um tava jogando, o que cada um tava fazendo, sabe? E aí eu via lá meu amigo jogando Battlefield, eu já entrava, já chamava ele. Nossa, era muito legal, cara. O multiplayer do Battlefield 3 é fantástico, claro. Foi um Battlefield que me fez parar de jogar Call of Duty. Porque, cara, apesar de eles serem jogos de tiro militar, não poderiam ser jogos mais diferentes entre si, sabe? Pra quem nunca jogou esses tipos de jogos, né? O Battlefield ele tentava trazer aquele campo de batalha gigantesco, né? Onde você ia dominando os setores, sabe? Você tinha que ir atacando com todo o seu time, assim. E eram 32 players, né, no PC para cada lado. No Xbox eram apenas 24 players, então 12 para cada lado. Mas mesmo assim a gente se divertia muito, sabe? Eu lembro de a gente fazer estratégias e dominando os setores. Não, vai você na frente com a metralhadora que eu vou cobrindo com o sniper aqui de trás, assim. A gente conversava com o pessoal, né, que estava jogando. Tinha o lance também do Battlefield 3 já trazer um pouco os cenários destrutíveis, que seria algo muito ampliado no Battlefield 4, né? Mas já tinha ali um pouco ali no Battlefield 3. E o diferencial principal que eram os veículos, né? Enquanto no Call of Duty você ficava limitado à infantaria, no Battlefield você estava avançando, de repente passava do teu lado um tanque, do outro lado um jeep, um quadriciclo, um helicóptero voando, lá em cima tinha uns caças combatendo no céu assim. Então adicionava uma camada de estratégia muito maior, porque você tinha que ter no teu time pelo menos um cara antiaéreo e um cara antitanque, sabe, com bazuca assim, para poder defender a posição contra esses veículos blindados, sabe? Então os mapas também maravilhosos, os armamentos do Battlefield eram muito mais realistas, né? Os equipamentos eram mais realistas, os uniformes dos soldados em si eram mais realistas também. Então ele não chegava a ser um simulador militar, né? Mas era um jogo bem legal. Bom, e a campanha, né, do Battlefield? A campanha do Battlefield, muitos players dizem que ela só foi colocada ali pra, sei lá, cara, para adicionar mais valor no pacote, mas que às vezes nem vale a pena jogar. Eu discordo um pouco, eu acho ela uma campanha legal. É uma campanha curta, né? Em menos de 4 horas você consegue terminar ela. E ela te prepara ali pro multiplayer. Ela te mostra como as armas funcionam, né? Como controlar o jogador e tudo mais. O boneco lá na tela, né? Então ela te prepara e é uma campanha legal. Mas talvez você esteja se perguntando: por que o Battlefield está junto com o Call of Duty Black Ops 1? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, eu vou descrever um desses dois jogos para você e você me diz qual é o jogo que eu estou falando. Bom, esse jogo aqui que eu vou falar agora, você é um soldado fodão americano que vai invadindo outros países, porque você é fodão. Você vai levando a justiça americana para esses povos. Você está sendo interrogado durante o jogo, e o jogo se passa nos flashbacks que estão sendo contados nesse interrogatório. Você tem alguns aliados inesperados ali, e tem momentos bombásticos, explosivos e hollywoodianos na campanha. Bom, qual dos dois jogos você acha que eu descrevi? Se você falou Battlefield, você acertou. Se você falou Black Ops, você também acertou. Eles são dois jogos muito parecidos, né, na sua história, assim. Então por isso que eu trouxe os dois, também foram lançados bem próximos um do outro. Então vamos falar um pouquinho da campanha do Battlefield, né? O Battlefield 3, como eu disse, você é um soldado, o Henry Blackburn, Sargento Henry Blackburn, né, dos Fuzileiros Navais Americanos, e você está sendo interrogado por dois caras da CIA. E eles estão interrogando você como se você fosse um criminoso, como se você tivesse feito uma coisa muito grave ali, né? E aí conforme você vai contando a história, eles vão perguntando o que você fez em tal dia, o que estava acontecendo e tal, e essas histórias viram flashbacks que são jogados, né, que são as fases em si. E você vai passar, cara, por muitos cenários clichê de jogos de tiros militares dessa época, porque é 2010 basicamente, né? Estados Unidos ainda tava lá, guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, né? Então tinha aquela coisa do terrorista muçulmano, né, e tal. Então o jogo aborda muito esse aspecto e, claro, não podiam faltar os terríveis russos, não é mesmo? Então ele é uma história bem clichê, mas é interessante de jogar porque eles tentam variar bem a campanha, assim, né? Por exemplo, você começa numa missão atacando os insurgentes lá no Irã, em Teherã, né, a capital do Irã.
E ali, cara, é o mais próximo que você vai ter de um combate mais próximo da realidade, assim, né? Eles ainda tentam ser mais pé no chão, então você tá com o teu time avançando pela cidade, tem a clássica cena do sniper atingindo o teu companheiro em câmera lenta, você explodindo um prédio com a bazuca pra mostrar o poder de destruição dinâmica ali da Frostbite 2, né? Que era o motor gráfico da DICE nessa época. Depois você tem que, no final dessa primeira fase, tem um terremoto, você é soterrado. E aí na segunda fase você acorda soterrado, já está de noite, você tem que passar pelos inimigos de uma forma stealth, sem ser visto, né? Você se reagrupa com seus companheiros, chama um resgate. Então ele vai tentando dar uma variada. Tem uma missão nesse jogo que você é como se fosse um copiloto ali de um caça de combate. Você não pilota o caça em nenhum momento, mas você controla os armamentos, então você dispara mísseis nos caças inimigos, defende o teu caça também com flares, né? Depois você tem que bombardear um aeroporto com aquela telinha assim, como se fosse o AC-130 do Modern Warfare, né? Você fica naquele bombardeiro olhando lá por cima das nuvens, lá embaixo assim, sabe? Com aquela visão térmica, mandando bomba na cabeça da galera. Todos os clichês tem aí, né? Tem a fase do sniper, onde você vai de telhado em telhado cobrindo o seu time lá embaixo nas ruas. Que mais? Tem também a fase obrigatória de tanque, né? Basicamente todo o Battlefield tem a fase do tanque, onde você pilota o tanque, aí você pilota mesmo, pilota, atira, sobe na metralhadora, né? Tem fases de combate abertos, tem fase de combate, bastante fase de combate dentro dos ambientes também, né? Então ele tenta ir variando, né, a sua fórmula e tentando manter o pé no chão ao mesmo tempo. Claro que nessa parte aqui da história vão ter spoilers, tá? Então se você não quer receber spoiler dessa campanha, pule aí uns 2 minutinhos pra frente, tá? Mas a história ela é bem clichê, então tem um cara chamado Solomon, que ele é um informante da CIA, e ele se vira, né, contra os americanos, ele é um espião duplo, na verdade ele é um espião russo, tá trabalhando para os russos, e ele convence um cara chamado Al-Bashir, que ele é o líder de uma organização terrorista ali. Ele é basicamente o líder do Talibã, só que eles não falam que é Talibã, claro, né? É só uma organização terrorista ali, fictícia no Irã, né? E aí ele convence esse Al-Bashir que os Estados Unidos precisam ser derrotados. Que os Estados Unidos é o problema, que, enfim, né? Que é o capitalismo e tudo mais, e blá blá blá. E aí então esse Solomon convence esse Al-Bashir, aí, o líder dos talibãs, vamos dizer assim, dos terroristas, a comprar com um fornecedor de armas russo 3 bombas portáteis nucleares. E ele pretende explodir essas bombas em Paris, Nova York, e a terceira bomba a gente não sabe, no jogo não conta, né, onde ele pretendia explodir a bomba. Então ele pretende basicamente, o Solomon ele está tentando começar uma terceira guerra mundial, né, com o apoio da Rússia por trás aí, um apoio sem, digamos, secreto. A Rússia não apoia abertamente, né, esse golpe aí, esse ataque nuclear, vamos dizer assim. Mas ele quer começar uma terceira guerra para a Rússia poder destruir os Estados Unidos de uma vez, né? Então, contando com o apoio aí desses terroristas. Então, aquele tópico super clichê, né? Principalmente dos anos 2010 ali. E aí você é o sargento Blackburn e você é simplesmente um fuzileiro normal, né? Você tá ali com o teu esquadrão, nada demais, você não é um super soldado, um super comando como acontece nos Call of Duty, né? Você é só um Zé Ruela mesmo, cara. Só que você se vê pego nessa conspiração global, né? Então o Blackburn, ele recebe o esquadrão dele, né? Recebe uma missão de capturar o Al-Bashir. Eles descobrem que o Al-Bashir está em uma determinada cidade lá do Irã. Você vai nessa cidade à noite com teus companheiros, consegue chegar num banco, tipo uma agência bancária, que é um prédio gigantesco, onde o Al-Bashir estaria se escondendo. Quando você chega lá, ele não está lá, mas você descobre, o plot se revela ali. Que tem as 3 bombas nucleares, uma tá num baú, as outras 2 eles já levaram. E aí você descobre ali, analisando alguns documentos que eles deixaram para trás, que eles planejam atacar Paris e Nova York em tal dia, em tal horário. E aí você chama o resgate, né? Comunica o comando ali, ó, vai ter um ataque nuclear, eu tô com os dados aqui, inclusive estou com uma das ogivas nucleares comigo, eu preciso de extração, né? E aí que eles mandam os tanques, o batalhão de tanque para extrair o Blackburn, e aí é a parte que você joga com o tanque. E, bom, você consegue, né, extrair, tirar essa bomba nuclear de lá, dessa mão dos terroristas e tal. E bem na hora que você está saindo, assim, chegam os terroristas, o Solomon junto com o Al-Bashir, capturam o piloto do tanque, que é você, executam você em rede nacional, né, cortam a tua garganta lá na frente da câmera, tal, uma cena bem difícil de assistir, ainda mais porque você está vendo em primeira pessoa ali, né. Então ele tem todas essas coisas do terrorismo, do Talibã, né, dos muçulmanos ali,
da guerra contra o terror que os Estados Unidos chamava, né, nos anos de 2010. E aí o jogo vai progredindo, você vai entrando cada vez mais nessa trama. E você tá tentando convencer os caras da CIA que você não tem nada a ver com esses terroristas. Por algum motivo eles estão te acusando, a gente não sabe ainda, né? E aí o jogo vai se desenrolando, apresenta o Dmitry Mayakovsky, que é o Dima, que é outro protagonista que você joga com ele também, que é um soldado russo. E ele é mandado pela inteligência russa, ele é mandado para interceptar essas bombas, cara. Então, ao mesmo tempo que tem uma facção russa apoiando o Solomon, tem os militares, teoricamente dizendo assim, estão contra o Solomon, né? E aí a inteligência russa intercepta aonde ele vai, aonde o Solomon pretende explodir essa bomba nuclear lá em Paris, que é no centro de Paris, ali no prédio da Bolsa de Valores. Aí você tem que ir lá com o Dima, com o teu esquadrão lá, interceptar o Solomon, impedir ele de explodir a bomba. E essa fase é maravilhosa, cara, porque você joga ela dentro do prédio da Bolsa de Valores, sabe? Naqueles escritórios e tal. E é onde eu acho que o jogo brilha mais, assim. A gente vai falar dos aspectos técnicos, aí eu vou voltar nessa parte aqui, você vai entender o que eu quero dizer. Mas aí o Solomon, ele consegue fugir com essa bomba, assim, e explode ela em Paris, cara. E é uma cena muito louca, assim, porque você tá no meio da cidade tentando chegar no Solomon, descobrir onde ele tá com a bomba, assim. Quando você chega e captura um terrorista que tá correndo com a maleta com a bomba na mão, assim, cara, você finalmente consegue capturar o cara e fala, putz, beleza, né, salvamos o dia. E aí eles abrem essa maleta, esse container onde ficava a bomba, e a maleta tá vazia. E aí os personagens se olham e falam, puta merda, fomos enganados, e aí explode a verdadeira bomba lá no centro de Paris. Você já tá bem longe, né? Então a bomba ela não te mata, mas pô, vai te deixar com efeitos da radiação, que você vê isso depois no final do jogo, né? O Dima sofrendo com a radiação ali e tal. Então o jogo vai alternando entre esses dois personagens que estão teoricamente de lados opostos, né? Um russo e o americano. E aí no final, quando você chega na casa do Kafarov, que é um terrorista de armas lá que conseguiu as bombas atômicas pro Solomon, você chega com o Dima primeiro. Aí você consegue pegar esse cara, né, interrogar ele, e depois chega o Blackburn, o soldado americano que também está atrás desse terrorista, né? Ele descobre quem é o Kafarov, porque ele captura o Al-Bashir e vê no celular do Al-Bashir quem é esse Kafarov, que é o traficante de armas e tal. E aí você chega lá e então o Dima se encontra com o Blackburn, que são os dois, digamos, protagonistas antagonistas um do outro. E aí o Dima fala pra ele, olha cara, é o seguinte... eu sei aonde as bombas vão ser explodidas, né? Eu sei o horário, tudo. E nossos superiores não vão acreditar na gente. E a gente não tem tempo pra fazer um caso, né? Montar um caso e tal. Porque essas bombas vão ser explodidas em poucas horas, cara. Então, os únicos que vão conseguir impedir que essas bombas se explodam somos eu e você, cara. Então, parece que você confia em mim. Eu não sou seu inimigo. Eu também quero parar o Solomon tanto quanto você, né? E aí nisso chega o resto do esquadrão do Blackburn, o Sargento Cole, né, dando voz de prisão pro Dima. E aí você fica meio ali, tipo, puta merda, será que eu acredito no Dima? E se ele estiver conspirando com o Solomon, se ele for um inimigo e eu acreditar nele, né, e ele me enganar? Mas numa fração de segundo, então, o Blackburn decide acreditar no Dima e atira no Sargento Cole, no comandante dele, e por isso que ele é preso e interrogado durante o jogo todo, né, porque eles acham que, pô, você atirou no teu comandante e ajudou um espião russo a fugir, né, então... Por isso que você é interrogado no jogo, sabe? No finalzinho você descobre onde o horário, o lugar e o horário onde a bomba vai ser explodida em Nova York, porque a outra bomba já foi explodida em Paris, né? E aí você consegue fugir dessa sala de interrogatório no finalzinho. E aí é uma missão muito legal, porque você tá lutando num trem. E eu adoro missão de tiro em trem, cara. Desde GoldenEye que eu gosto de missão de jogo de tiro dentro de trem, assim. E você começa por fora do trem, escalando o trem, no teto do trem, combatendo os inimigos, até que você consegue entrar pela janela dentro do trem e tal. Você vê que o trem tá cheio de bombas ali já, prestes a explodir, né? E vai matando os inimigos, e no último vagão tem o Solomon, e ele tá, sei lá, com a bomba atômica ali. E aí você pega o detonador do trem e explode o trem, para que o trem não chegue no seu destino, né? Só que não são bombas atômicas dentro do trem, são apenas explosivos. Então o trem descarrilha, você fica desacordado, e quando você acorda, você tem que perseguir o Solomon ali pela cidade de carro, a última missão. E finalmente, né, você captura ele e impede aí que a bomba seja explodida, causando um desastre nuclear, né? Então basicamente é isso, cara. É uma missão bem clichê, bomba nuclear, russo, facções terroristas do Oriente Médio contra os Estados Unidos, né? E nisso você tem ali o teu esquadrão, que é o Montes, que é o Sargento Cole, que é o Campo, que é o teu amigo que te ajuda com o sniper no telhado, quando você tem que proteger os caras lá embaixo.
Mas o jogo ele é tão curto e você tem interações tão rasas com os personagens que ele não te dá chance de você criar vínculos com eles, sabe? Acho que o maior vínculo que você cria, na verdade, é com os interrogadores da CIA, cara, por incrível que pareça, porque é eles que você vai ter mais conversa, né, com eles e tal. Então, uma campanha legal, mas não vai explodir o seu mundo. Eles tentam variar um pouco a campanha, mas geralmente é jogo de tiro do começo ao fim. Então você está atirando de dia, depois você atira à noite, depois você está numa estrada no meio da floresta combatendo os inimigos, depois você está dentro da agência bancária, depois você está dentro dos escritórios e tal. De vez em quando eles tentam colocar você no avião, né, no tanque, assim, mas realmente não é o suficiente para dizer, nossa, como variou o jogo, né? Mas é uma campanha que eu daria aí, eu pessoalmente, para essa campanha de 0 a 10, eu daria uma nota 6. Ele é muito mais impressionante pelos aspectos técnicos do que a história em si. Portanto, vamos falar dos aspectos técnicos. Começando pelo que mais chama atenção de cara no Battlefield, que são os gráficos, né? Ele tem ambientes diurnos, noturnos, internos, externos. Você vai estar no deserto, cidades, florestas, mansões, escritórios, ambientes urbanos. Tudo muito realista, né? Eles tentam simular bem ali a realidade. Nada de explosões astronômicas a cada 5 segundos, né? Uma coisa mais pé no chão assim. E você vê que o motor Frostbite 2 funciona excelentemente em todos esses cenários, cara. De dia, quando você está combatendo ali no Irã, você está entre os prédios, né, aquele ambiente mais amarelado do deserto, assim, né? Você vê bastante partículas na tela, você vê as fontes de luz refletindo, assim, de uma forma bem realista nas paredes e tal. O sol, cara, ele reflete bem, de uma forma bem real, aqueles God Rays, né? Que são aqueles raios de sol passando pelas janelas e tudo. Poeira, né? Ele tem muita partícula quando você está combatendo, porque conforme você vai atirando, assim, se o tiro pega no muro, sai aqueles pedaços de muro, né? Ele tem um pouquinho de destruição, assim, algo que seria muito elevado no 4, né? Mas aqui, como eu disse, já tem um pouquinho. Então você, geralmente você atira no vidro, ele reage, quebra, sai poeira quando você atira na parede, sabe? Quando tem explosões também, assim, você vê as coisas voando para todo lado. Então ele é muito, muito, muito bonito graficamente, né? Os reflexos nos carros, nos vidros, nos objetos, assim. E as expressões faciais dos seus companheiros, cara, é algo que até hoje, quando você olha assim, ele parece que foi um jogo que foi lançado semana passada. As expressões são perfeitas, a boquinha dos caras mexendo assim certinho com o que eles falam, sabe? Os equipamentos, a textura dos uniformes, das armas, assim, você vê até que a arma tá tipo empoeirada, sabe? Ele é muito, muito bonito, é um jogo lindíssimo, né? Então não tem contra-argumento, cara. Gráfico, Battlefield 3 não tem pra ninguém, mano. É incrível ver o meu 360 rodando esse jogo, de verdade. Outro aspecto técnico que chama muita atenção nele é o som, cara. Porque o som, principalmente quando você joga com um bom fone, assim, né? Eles criaram todo um ambiente, então quando você tá andando ali bem no comecinho do jogo, na capital ali do Irã, né? Você ouve os helicópteros passando lá ao fundo, assim, outros soldados, assim, tipo, conversando conforme você vai passando pelos batalhões. Tem uma parte que bem no comecinho que você tá andando num beco, assim, aí um cachorro vem e pula na cerca, o barulhinho da cerca, do cachorro latindo. E o que é mais impressionante nesse jogo pra mim, cara, é o barulho dos tiros, velho. É algo que eu nunca tinha ouvido, assim, sabe? Acho que no máximo do Bad Company 1 e tal, mas o som das armas do Battlefield é aquele trovão, sabe? Aquele som encorpado, assim, que preenche mesmo o ambiente. Você vê o som das metralhadoras, do fuzil, das granadas e os soldados inimigos gritando, né? Então, super realista, teus amigos gritando ordens também. O som é perfeito, é maravilhoso, é muito imersivo. É algo que sempre me desagradou lá no Call of Duty Modern Warfare, o quão fraco as armas soavam, né? Pra você ter uma ideia, ó, eu vou pôr aqui um som de combate no Modern Warfare 1. E aí em seguida eu coloco o som de combate do Battlefield 3 pra você ter uma ideia do que eu tô falando, cara, ó. Ouve o Modern Warfare um pouquinho. Agora, ouve um pedacinho do Battlefield 3, cara. Veja a diferença.
isso é algo que melhorou um pouco no Black Ops 1, né? Eles trouxeram um som mais barulhento mesmo para as armas, porque é um jogo que se passa nos anos 60, né, mano? Então você tem armas ali que são mais antigas e tal, eles melhoraram um pouco, mas mesmo assim não tem pra ninguém, né? Som do Battlefield, velho. Você se sente muito inserido ali, você até dá aquela baixada inconscientemente quando você ouve o tiro resvalar perto de você, principalmente no multiplayer, quando você ouve aquela chinelada dos snipers, né? Aquele psh, vindo perto de você, assim, o vidro quebrando do teu lado, é muito imersivo de verdade, né? E com um headset bom assim, cara, nossa, te transporta pra dentro do jogo de verdade. E a questão da jogabilidade, como é que fica? Bom, ele é bem tranquilo, um jogo bem básico mesmo, você atira, você consegue correr, apesar de ele correr só um pouquinho, alguns segundos, né? Você abaixa, deita, joga granada, atira, mira, né? Coisas básicas de jogo de tiro. Ele tem também uma coisa que é muito comum dos anos 2010, né, em jogos de tiro, que são alguns Quick Time Events, que é quando você entra em combate mano a mano com algum inimigo, né? Aí entra naquela, tudo em primeira pessoa, né? Continua ali você vendo o motor gráfico rodando. E aí o inimigo entra em combate contigo, de vez em quando ele fala aperta A, daí você aperta A, aperta B, aí você aperta B. Mas é uma vez só, não precisa ficar apertando rapidamente, né? E não falha, é muito difícil de falhar esse combate, você tem que demorar muito para apertar. Então é mais uma maquiagem ali para dar uma variada no jogo, né? Trazer o combate mais próximo. Bom, então questão gráfico, o jogo é incrível, questão de som maravilhoso. E a questão da jogabilidade é algo normal, nada demais, né? Como eu disse, tem momentos que você vai pilotar o tanque, mas isso acho que é a coisa mais variada que você vai fazer durante a campanha, né? Então, ok, um jogo nesse sentido nada demais, nada a reclamar do jogo também. E por fim, o último aspecto técnico que eu queria falar sobre é o feeling do jogo, né, cara? Como é que você se sente ao jogar Battlefield 3? Qual que é a sensação? É boa? É gostoso de controlar? E posso dizer que sim, ele tem um controle bem refinado, né? Você não vai sentir nenhum momento que você está brigando com o controle. No console ele tem aquele Aim Assist, que ele dá uma assistência, você pode desligar, né? Mas ele dá uma assistência de mira, então basta você mirar um pouquinho perto do inimigo, ele já puxa a tua mira pro inimigo, mas também não é algo absurdo. E quando você atira nos inimigos, você tem um feedback legal, o inimigo cai daquela forma exagerada, né? Ele voa para trás e tal, então você sente o impacto das armas também. Já os teus NPCs, cara, é muito mais pra fazer barulho, assim. Às vezes tem um cara do teu esquadrão e um inimigo, assim, um de frente pro outro, um atirando no outro e ninguém se acerta. Você pode deixar eles ali 1 hora e ninguém vai se acertar, né? Então é você, basicamente, matando os inimigos e o teu esquadrão ali tá fazendo só barulho mesmo, né, geralmente. Eu acho que eu vi 1 ou 2 vezes durante o meu gameplay algum NPC matar um inimigo. Mas, no geral, assim, ele é um jogo que busca um pouco o realismo. Então você tem que se proteger atrás das pedras e tal, atrás dos obstáculos, não ficar marcando bobeira, né? E é gostoso de jogar. Você sente um bom impacto das armas, né? Principalmente pela parte do som. Então essa foi a análise do Battlefield 3. Claro que não dá pra falar muito do multiplayer, já morreu faz muitos anos, né, no console. Mas eu me lembro de ter jogado assim, ter me divertido muito, muito mesmo. E assim, pô, eu gostaria de jogar o Battlefield 6, mas infelizmente meu PC hoje em dia não tá pronto pra isso. Preciso melhorar ele, né? Mas uma hora eu chego lá, cara. Bom, então, sem mais delongas, vamos para o concorrente da noite. Pesando 50 quilos, lançado há 1 ano antes do Battlefield, em 9 de novembro de 2010, o Call of Duty Black Ops 1 foi lançado para Xbox 360, PlayStation 3, computador, Wii, Nintendo DS e até para celular, mano. Pois é, a única versão que eu joguei foi a do 360 e é sobre ela que eu vou falar hoje. Foi um dos jogos que eu mais joguei durante um bom tempo, durante anos eu diria. Ele tem o seu próprio motor gráfico, né? E ele foi o primeiro jogo, como o nome diz, né? Black Ops foi o primeiro jogo da série Black Ops. E pra mim ainda é o melhor da série Black Ops, né? E um dos melhores Call of Duty. Uma história fantástica, com personagens marcantes. Um multiplayer que era muito legal pra época. Que sinceramente pra mim hoje Call of Duty já deu, né? Já tá bem datado aquele esquema de uma arena bem pequenininha, onde ganha quem atira mais rápido. Então, pra mim parece um negócio muito raso, sabe? Mas na época eu me diverti muito. E principalmente,
porque ele tenta puxar alguns aspectos históricos, né? Aquele aspecto da Guerra Fria, capitalismo versus comunismo. Então você tem fases no multiplayer que você jogava no Camboja, sei lá, em Cuba, no Vietnã. Eu gosto bastante dessa época da história, é algo que é muito fascinante pra mim. E joguei muito, cara, joguei muito. Eu peguei ele no lançamento, meu amigo também, a gente jogava online com a galera, eu entrava pra clãs, né? Então a gente jogava pra valer, assim, cara, levava a sério, assim. E por muito tempo eu fui muito bom, eu fui um jogador excelente de Call of Duty. Todas as competições que eu participei, eu ganhei. Participei em competições até na BGS, ganhei também. Eu era excelente jogador de Call of Duty, né? Mas, como eu disse, esse jogo ele saiu lá em 2010, então o Xbox One já estava meio que chegando ali, né? Já estava indo pro final da geração do 360. E depois desse jogo meio que... o Call of Duty foi perdendo lugar pro próprio Battlefield pra mim, né? Mas não estou aqui para falar muito do multiplayer, eu quero falar mais da campanha, né? Então vamos cair de cabeça na campanha. Vamos falar sobre as histórias, os personagens, as fases, as armas e tudo que acontece no jogo. Então, sem mais delongas, vamos falar de Call of Duty Black Ops. Black Ops 1, cara, que jogo, né? Eu acho que se tem uma palavra que pode definir o Black Ops 1, comparado principalmente com o Battlefield 3, é personalidade. O jogo tem muita personalidade própria, você se sente naquele filme blockbuster, os personagens são memoráveis, o Alex Mason, que é o protagonista, o Frank Woods principalmente, cara, o Woods é um cara, tanto que eles trouxeram ele depois de novo, outras vezes, né? É um dos personagens mais queridos aí da série, o Bowman, o Hudson, o Weaver, claro, o Reznov, mano, que vem lá do Battlefield World at War. E os antagonistas, né? O Dragovich, o Kravchenko, o Steiner. Tem até o presidente, cara, o Kennedy, né? Então são personagens muito carismáticos que vão te acompanhando ao longo do jogo, né? E cada missão é super diferente uma da outra. O que eu acho mais legal do Call of Duty, cara, é como ele, apesar de ser um jogo de tiro, muitas pessoas não percebem o quão variado ele é. Você nunca vai estar fazendo a mesma coisa mais do que 5 minutos nesse jogo. A cada 5 minutos você vai estar fazendo alguma coisa diferente, em algum lugar diferente, de alguma forma diferente. Então ele mantém o jogo muito interessante e fresco o tempo todo. Enquanto no Battlefield, geralmente 90% do jogo você vai estar simplesmente atirando no inimigo que vai estar atirando de volta, né, atrás de um muro. E assim como no Battlefield, né, você joga com o Mason, o Alex Mason, e você está sendo interrogado. Então a primeira cena do jogo já é você preso numa cadeira, né, sendo interrogado com muitos monitores de TV na tua frente, interrogado por dois caras também, da CIA inclusive, né, então premissas bem similares. Só que aqui você não vê os seus interrogadores, né, eles estão atrás de um vidro escondidos com a voz modulada assim, então você não consegue reconhecer quem são, né? E na frente de você tem várias TVs, vários monitores ali com números, né, números aleatórios que ficam passando na TV. E os caras já começam perguntando pra você sobre os números. Mason, o que quer dizer os números, né? O que quer dizer os números? E você tá ali atordoado, meio confuso, né? O Mason fala que ele não sabe o que quer dizer os números. E isso é uma constante durante o jogo. Porque assim como no Battlefield, você vai jogando as missões que são os flashbacks da memória do Mason. E entre essas missões você volta para esse interrogatório e os caras continuam te perguntando dos números, né? E não só dos números, mas do Dragovich, do Kravchenko, do Steiner. Então são nomes que ficam sendo repetidos durante o jogo, né? Cada vez mais vai se revelando mais sobre esses personagens. E o jogo vai seguindo assim, sabe? Mas como eu disse, ele é um jogo muito diferente na sua estrutura do Battlefield. Claro que ainda é um jogo de tiro militar, de guerra, né? Mas ele se passa no passado, diferente do Battlefield, né? Então a gente volta para os anos 60, o Call of Duty Black Ops se passa ao longo dos anos 60, né, o auge da Guerra Fria ali, comunismo versus capitalismo, Estados Unidos contra Cuba, contra a Rússia, né, tentando aplacar o socialismo nessa época, o comunismo. E a sua primeira missão já começa com você em Cuba, né, num bar de Cuba ali, você, o Woods e o Bowman, pegando informações sobre o local onde o Fidel Castro estaria, porque você está participando daquela missão da Baía de Porcos, né, que aconteceu em 61, que foi quando o Kennedy aprovou uma força militar para entrar em Cuba e matar o Fidel Castro. E essa missão na vida real ela falhou miseravelmente, né? Eles esperavam que o povo fosse
ajudar os americanos que fossem se virar contra o Fidel, e na verdade foi o contrário, o povo ficou do lado do Fidel Castro. Então essa força americana de 1000 e poucos homens foi facilmente derrotada ali, muitos foram feitos prisioneiros, né? Então foi uma missão aí que é uma vergonha para os Estados Unidos até hoje, né? E, né, Estados Unidos sempre querendo meter o bedelho aí nos outros países, né, cara? Inclusive Vietnã, aí a gente vai ter missões no Vietnã também. Mas você já começa ali, cara, com todo aquele espetáculo do Call of Duty, né? Você tá no bar conversando com os caras ali, com os informantes, tentando descobrir onde o Fidel Castro tá, e nisso já chega a polícia, então você já tipo, tem que sair dali trocando bala com a polícia, e aí você pega um mapa, né, onde fica o complexo do Fidel Castro, e aí vai você, o Woods e o Bowman lá e invadir esse complexo para matar o Castro, e vocês matam ele, só que no final, mais pra frente, você descobre que não era o Fidel Castro, era assim um sósia dele pra proteger ele, né? Eles meio que já esperavam esse ataque dos americanos. Então você mata um sósia, e aí na hora que você tá fugindo do exército cubano, você fica pra trás protegendo a fuga do Woods e do Bowman e é capturado, né? Então eles te enviam para uma prisão na Rússia, né? Uma prisão chamada Vorkuta, e lá é onde você conhece o Viktor Reznov, que é um personagem muito importante também na trama, né? Um soldado russo veterano da Segunda Guerra, que está preso lá também em Vorkuta, e você joga com ele, né, no World at War, no Call of Duty World at War, é um personagem muito querido aí da série. E aí, cara, né, essa fase de Vorkuta, que é a segunda fase do jogo, você já vê como o Call of Duty ele preza pelo espetáculo, né, cara? Enquanto o Battlefield tentava puxar mais pro realismo, o Call of Duty é espetáculo e violência, sabe? Essa missão, cara, você já começa ali dentro da prisão, né? Aí vocês derrotam um guarda e já começam a incitar um levante, né? Então começa a ter a fuga da prisão. Aí você vai, tipo assim, dominando os guardas com os outros prisioneiros. Depois você tem que destruir um helicóptero com um arpão. Você prende um arpão assim no chão e o helicóptero cai, destruindo tudo. Depois você pega uma 12 e vai avançando contra os guardas. Depois você tá protegendo um pessoal que tá jogando molotov com estilingue nas metralhadoras da prisão. Você, inclusive, tem que jogar uns molotovs, né? Atacar essa metralhadora. Depois você invade o arsenal, onde você pega uma minigun. Aí você sai com essa minigun metralhando todo mundo, né? Depois você acha uma moto, você e o Reznov, né? E vocês conseguem fugir de moto, usando aquela 12 do Exterminador, que ele atira e gira a 12 pra carregar, né? Uma homenagem ao Exterminador, né? E aí você tá na moto, fugindo, atirando nos caras, atirando nos inimigos. Aí você pula na carroceria de um caminhão que tem uma metralhadora. Com essa metralhadora você vai destruindo caminhões, vai derrubando motos, um helicóptero, né? E no final você ainda pula num trem e foge, se separando do Reznov que fica pra trás, né? Então é espetáculo atrás de espetáculo. O jogo não dá tempo pra você pensar, não dá tempo pra você ficar cansado ou ficar entediado, né? É ação, explosão assim a cada segundo e sempre muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, NPCs gritando e tal, né? É aquele espetáculo mesmo bem hollywoodiano, sabe? Bom, lá na Baía de Porcos, né, cara, quando o Mason é preso, é capturado, ele é sequestrado por um russo chamado Kravchenko e um outro cara chamado Dragovich, que é o comandante ali dos russos, né? E aí eles te entregam, cara. É muito louco, assim, porque tem essa cena do Dragovich te entregando pro Fidel Castro como um presente e fala, faça com ele o que você quiser, né? Então isso vai ser importante mais pra frente também. E aí, basicamente, cara, você é recrutado pra ir pro Vietnã, atrás desse Dragovich, alguns anos depois, né? Então você volta pros Estados Unidos, de alguma forma você consegue escapar talvez da prisão do Fidel Castro, volta para os Estados Unidos e vai para o Vietnã alguns anos depois, numa missão para tentar achar o tal do Dragovich, né? E essa missão você é comandado pelo Hudson e pelo Weaver, que são os caras da CIA, né, tentando achar o Dragovich. E aí você descobre, cara, mais uma coisa importante, o nome Nova 6 ou Nova 6 no jogo, que é um gás neurotóxico letal que os soviéticos desenvolveram, né, para atacar os Estados Unidos, sabe? E aí, conforme você vai jogando as missões do jogo, é basicamente você e o Woods, às vezes é você e o Reznov, né, você e o Bowman, mas o Reznov sempre tá junto com você, cara, ele sempre aparece ali nos momentos chave, sabe? E o jogo vai se tornando isso, cara, é você e o Reznov tentando matar o Dragovich, tentando matar o Kravchenko, né? E aí você descobre que esse gás Nova Six, esse gás letal, foi desenvolvido por um cientista alemão nazista na Segunda Guerra, que está trabalhando com os russos agora, nos anos 60, que é o Steiner. Então a sua missão basicamente é matar esses caras, achar esses caras, matar eles e impedir que eles usem esse gás, né, contra os Estados Unidos e tal. E é muito constante, assim, o Reznov fica falando pra você, Mason, we need to kill Dragovich, we need to kill Steiner, we need to kill Kravchenko.
Então, basicamente, ficam repetindo isso na sua mente o tempo todo, que você tem que matar esses caras e tal. Em alguns momentos do jogo você joga também com o Hudson, né, com o Weaver, que são os caras da CIA. Mas em um determinado momento do jogo, cara, você consegue invadir uns laboratórios soviéticos para onde está sendo fabricado esse gás, né, esse Nova Six. E aí você encontra informações sobre um plano de transmissão de números. E aí você começa a relacionar uma coisa com a outra, né? Então, a gente vai começar a entrar um pouquinho mais em spoilers agora, tá? Então, esses números, na verdade, eles são um projeto do Dragovich, né, esse cara russo, que ele fez como se fosse programação mental cerebral, como se fosse aquele MK Ultra dos Estados Unidos nos anos 80 ali, né? Que era basicamente um experimento para tentar hipnotizar uma pessoa, ou reprogramar essa pessoa, e sem que ela percebesse que ela estava sendo reprogramada, né, hipnotizada. E quando essa pessoa ela ouvisse uma série de números que foram programados na mente dela, ela agiria de alguma forma, né? Então, no caso, o Mason, ele foi parte desse experimento quando o Dragovich dá o Mason de presente, digamos assim, para o Fidel Castro, né? Ele já está programado, né? Ele faz parte desse programa russo aí, sem saber. Então, o Dragovich programou ele, cara, para ele matar o Kennedy. Então tem até uma cena clássica no jogo que você vai pro Pentágono e você encontra o Kennedy e o Kennedy passa a missão pra você que você tem que matar o Dragovich a qualquer custo, né? E aí o Mason ele fica meio que tipo quase colapsando assim. Aí tem cenas que ele tá puxando uma arma e mirando pro Kennedy na mente dele assim, sabe? Você vê que ele tá conflitando assim, cara. Então é por causa disso, porque o Dragovich implantou essa programação na cabeça dele de matar o Kennedy. Só que lá em Vorkuta, quando o Mason conheceu o Reznov já sabia desse plano, ele conhecia esse plano e ele meio que reprogramou a mente do Mason. Ele reprogramou a mente do Mason para, em vez de matar o Kennedy, o presidente Kennedy, para matar o Kravchenko, o Steiner e o Dragovich, que são os caras que mataram os companheiros do Reznov com esse gás Nova Six lá na Segunda Guerra. Então, assim, é uma trama bem complexa e o mais legal é que vai se revelando ao longo do jogo, né? E no final, cara, você descobre que, na verdade, o Reznov, ele tinha morrido lá em Vorkuta. Lembra quando você foge da prisão com a moto, pula no trem e tal? O Reznov fala, Mason, agora é com você, eu não vou conseguir te acompanhar, fuja, né? E aí você foge, e aí o jogo dá a impressão de que você se reencontra com o Reznov, que o Reznov conseguiu fugir também, vocês acabam se reencontrando depois. Mas isso tudo era alucinação da cabeça do Mason, cara, porque o cara já tinha sido programado, reprogramado, ele tava com a cabeça toda zoada. Então, muitas vezes no jogo, quando você encontra o Reznov, quando ele tá junto com você nas missões, aquilo ali é simplesmente alucinação da cabeça do Mason, e isso só é revelado lá no final do jogo, bem no finalzinho. E explodiu a minha mente, mano, que eu não esperava isso. E foi legal porque eu rejogando agora, né, para fazer o episódio, como eu já sabia da história, eu consegui ver claramente assim que o Mason tava pirando. Tem inclusive uma cena que você tá no Vietnã, num daqueles túneis assim caçando o inimigo, com um outro cara, né? E aí o cara fala, ilumina com a lanterna aqui pra gente ir seguindo pelo túnel. E aí de repente você vê o Reznov assim do teu lado, aí o Mason para, vira a lanterna assim e fica conversando com o Reznov. E aí o outro cara fala pra ele, que diabo você tá fazendo, Mason? Você tá louco, sabe? Tipo, presta atenção aqui, ilumina aqui e tal. Então o Mason, o Reznov só existia na cabeça do Mason, cara. Isso é muito, muito louco, assim. Você só percebe isso no finalzinho. E aí você fica pensando no jogo inteiro, em todas as vezes que você encontrou com o Reznov durante o jogo, cara. É muito legal. E aí no final do jogo eles descobrem então, o Mason ele consegue quebrar essa programação e ele se lembra de um navio que é de onde estão vindo esses códigos, esses números, né? Porque o Mason não foi o único soldado que foi feito lavagem cerebral pelos russos. Tem vários soldados americanos que foram capturados e tiveram essa lavagem cerebral, essa hipnose feitas para quando eles ouvissem uma determinada série de números que seria enviada para eles pelos russos, eles agissem de alguma forma, né? Talvez atacando algum alvo importante ou tal, revelando alguma informação, sei lá, enfim. E aí no finalzinho se descobre então que essa estação de transmissão, onde eles vão transmitir os números para os agentes, os sleeper agents, né, que são esses soldados americanos, para eles entrarem em ação, tá num navio. E aí você vai nesse navio, destrói esse transmissor que vão mandar os números, né, e mata o Dragovich, mata o Kravchenko, né, e no finalzinho é muito legal porque você mata o Steiner assim. E o Mason ele tá vendo o Reznov matar o Steiner, se vingando por Steiner ter matado os irmãos dele na Segunda Guerra com o Nova Six. Só que na verdade quem tava matando o Steiner era você o tempo todo, assim. Então não sei se tá dando pra você entender, se tá muito confuso, né? Mas o jogo, a série Black Ops, né, apesar de ela ter perdido a mão depois, ela sempre brincou, né, com esse negócio de lavagem cerebral, o que é real e o que não é, né, nos jogos.
E no primeiro, na minha opinião, foi onde eles fizeram isso da melhor forma possível, assim. Então, até no finalzinho do jogo, bem no finalzinho, nos créditos, assim, você vê uma foto do Kennedy, do JF Kennedy, no dia que ele foi assassinado lá em Dallas, e no meio da galera, assim, tem o Mason. Então fica meio subentendido que a gente não sabe se o Mason realmente ele agiu conforme ele foi programado pelos russos, se foi ele que realmente matou o Kennedy, né? Ou não, fica meio que subentendido assim. Então é aquele jogo que tem muitos plot twists, muitos personagens carismáticos, né? As fases em si são incríveis e no final tem essa explosão mental aí, cara. Um jogaço, jogaço, jogaço. Então, na minha opinião, cara, a campanha dele é algo que vale a pena jogar o jogo hoje só por isso, assim. Não se preocupa com o multiplayer. Bom, mas e as fases em si, né, cara? Como eu disse, você vai ter fases que você vai estar em Cuba, tem fases que você vai estar na Rússia, tem fases que vai ser na neve, né? Fases parte externa e interna. Tem a fase que você tem que impedir os russos de lançar um foguete também, que você tá como se fosse numa base russa meio que quase abandonada, assim, sabe? Depois você vai pro Vietnã, aquelas trincheiras do Vietnã, a selva do Vietnã, né? Segurar um ataque Vietcong ali, ferrado, assim. É que nem aquele comercial antigo do exército brasileiro, sabe? Você vai dirigir tanque, pilotar helicóptero, guerra na selva, usar computador. Enfim, você vai estar sempre fazendo uma coisa diferente, cara. Fazendo rapel, pulando de helicóptero, invadindo base, defendendo de ataque inimigo, atacando no Vietnã e tal, né? Vai ter fases que você vai estar correndo pelos telhados no Vietnã também. Cara, é sempre muito variado, muito interessante os cenários. E claro, como não podia faltar em jogos dessa época, né? Tem a obrigatória fase do helicóptero. Só que você vai pilotando o helicóptero, diferentemente lá do Battlefield, onde você só fica sentado no cockpit e não pilota o avião. Aqui você pilota um helicóptero no Vietnã, destruindo tudo que vem pela sua frente, né? Você também tem aquela fase obrigatória do bombardeiro, onde você está dentro do bombardeiro olhando lá por cima. E aí você vai guiando um time que está na terra, muito legal. Tem fase de infiltração na neve, onde você vai com aquelas bestas, né, um crossbow ali, você não pode disparar o alarme. Tem uma fase no final que você vai controlar um tanque, né, quando você está invadindo ali os laboratórios onde o Steiner está escondido lá fabricando Nova Six. Você pilota o tanque, vai em cima da metralhadora, assim, sabe? Então ele vai estar sempre te surpreendendo com fases novas, com mecânicas novas ali, com armamentos novos, né? É um jogo super, super legal e eu recomendo jogar de verdade para quem gosta de jogos de tiro militar ou já jogou o jogo faz muito tempo, vale muito a pena, cara. Bom, mas e os aspectos técnicos, né? Parte gráfica, parte de som. A parte gráfica, ele é um jogo bonito, né? Todo mundo que jogou Call of Duty já sabe exatamente como o jogo se parece, né, cara? Porque todos eles usam o mesmo motor gráfico, então não tem muito segredo. Ele é sim um jogo bonito, pra época ele já era um jogo bonito. Os ambientes, por serem muito variados, né, também mantém um jogo interessante, mas graficamente, assim, mesmo na época, ele não era um jogo que se fazia uau, que realista e tal, né? Ele já tinha as texturas um pouco lavadas, né? Não eram texturas tão alta resolução quanto no Battlefield, mas o espetáculo não vai dar nem tempo de você ver muito o que está acontecendo. Assim, você sempre vai estar fazendo alguma coisa que vai chamar a tua atenção, né? Então, graficamente ele é ok, mas o Battlefield ganha na parte gráfica, então esse round vai para o Battlefield, não tem jeito. Ele tem também aquelas mecânicas de Quick Time Events, né, onde você vai ter que lutar mano a mano com soldados ali. Eu acho que ele faz de uma forma mais legal do que o Battlefield, que é um pouco mais brutal que o Battlefield, né? A parte de som, cara, de novo, né, não tem como, Battlefield vai levar essa. Vocês ouviram aí o som do Battlefield, é simplesmente incrível. O Black Ops, como eu disse, o som dele eu gosto muito porque são armas mais antigas, então elas fazem mais barulho do que na série Modern Warfare. Mas mesmo assim, cara, não tem como, sinto muito, o som do Battlefield é melhor, não tem jeito. Mas e a parte de jogabilidade, os controles? Nesta parte eu vou dar crédito pro Call of Duty. Call of Duty, cara, é como andar de bicicleta. Se você jogou um, você nunca mais esquece, cara. Tanto que eu peguei o jogo pra jogar agora depois de, sei lá, 15 anos, sei lá, 10 anos que seja que eu tinha jogado ele, né? E tipo, saí jogando normalmente, os controles foram 100% intuitivos, roda lisinho, ele é muito gostoso de controlar. Você se sente mais no controle do que no Battlefield. Então eu prefiro o controle do Call of Duty pela suavidade, nesse ponto eu vou dar um ponto pro Call of Duty, né? E os extras dos jogos, né? Já que os modos online deles estão mortos no console,
Eu não sei como é que está no PC hoje em dia, então eu vou desconsiderar, né? Mas, se a gente fosse considerar o modo online hoje, eu daria pro Battlefield o prêmio, cara. Porque o Battlefield tem aqueles mapas enormes, com veículos, aquela sensação de guerra. Enquanto o Call of Duty é aquela arena pequenininha, onde todo mundo corre com uma submetralhadora pulando, né? E ganha quem atira primeiro. Então não tem muita estratégia, né? Mas, desconsiderando, então, o multiplayer, quais modos extras que o Call of Duty tem? Porque o Battlefield tem aquele modo cooperativo que eu comentei, né? Que você pode jogar missões especiais com um amigo e é muito legal. Mas a gente não pode deixar de mencionar o modo Zombies, né? Que é um modo que foi crescendo cada vez mais com cada edição do Call of Duty, que veio lá do World at War, né? Eu pessoalmente não gosto desse modo, não joguei, eu joguei bem pouco assim, não era uma coisa que eu ia jogar, porque quando eu queria jogar jogo de zumbi eu jogava Resident Evil, quando eu queria jogar jogo de tiro eu jogava Black Ops, então eu não tenho muito como avaliar o peso desse modo, mas eu sei que as pessoas gostam muito, então eu vou dar ponto, no caso dos extras, conteúdo extra, eu vou dar ponto pro Black Ops, porque é um modo completamente diferente, você vai estar fazendo coisas diferentes, né? Então eu acho que o próprio barulho que esse modo fez e faz até hoje, não tem jeito, cara. É o Black Ops que vai levar a medalha, nesse caso, dos modos extras que tem no jogo, né? Sem contar que, pra terminar, não sei se você sabe disso, mas na época explodiu a minha mente. O menu do jogo, né, é você sentado na cadeira. Então você está sentado na cadeira ali, escolhe New Game, Load Game, Options e tal. Pois você pode sair dessa cadeira, cara. Se você olhar para baixo, assim, nas tuas mãos e ir apertando os gatilhos, ele se solta dessa cadeira e você fica livre para andar pela sala. E aí você pode ativar os cheats do jogo, né, os cheat codes. Você pode ler todos os documentos que você pegou durante o jogo ali. Tem um cheat code que abre todos os documentos que são os colecionáveis, que é mais um ponto pro Black Ops, porque o BF3 nem colecionável tem. E tem um modo de jogo totalmente diferente, cara. Um outro modo de jogo que muita gente às vezes nem sabe que existe, que é o Dead Ops Arcade, que é um joguinho de twin stick shooter assim, sabe, no melhor estilo Smash TV, onde você vê o personagem de cima ali e você tem um jogo inteiro ali dentro, cara. Você vai atirando em hordas de zumbi, vai pegando power-ups, vai melhorando seu personagem e tal. É um estilo de jogo bem viciante assim. Então ele tem, além dos zumbis, tem esse modo secreto que é um outro jogo completinho ali escondido dentro do próprio Black Ops, né? Então olha que interessante, esse jogo ele veio de uma época onde você tinha muita abundância de conteúdo em um título, né? Hoje em Call of Duty, cara, você tem, sei lá, 5 mapas, meia dúzia de mapas no modo online, uma campanha de 2 horas e acabou, né? E talvez um modo zumbi ali bem fraco também. Antigamente não, cara. Você tinha um jogo que era incrível por si só, um modo online bem robusto com muitos mapas, muitos modos de jogo. Depois lançava outras DLCs que também eram muito boas. Tinha o modo zumbi, que era um outro jogo em si só, né? Você podia jogar cooperativo online. Tinha esse modo escondido, né? O Dead Ops Arcade. Então assim, cara, é um pacotaço, né? Mesmo sem o modo multiplayer no console, ainda é um jogo que vale muito a pena ser jogado. Então, no final das contas, cara, nesse episódio, eu acho que não temos vencedores. Se eu pudesse escolher por coração, sabe, por sentimento, eu ainda prefiro o Black Ops. Principalmente porque hoje eu não vou jogar mais online esses jogos, então a campanha acaba pesando muito mais pra mim. É uma campanha maravilhosa, com muitas reviravoltas, com muitos personagens marcantes, momentos bombásticos, né, cara? Aquela trilha sonora incrível também, que nunca vai deixar você entediado, diferente do Battlefield, que começa a se tornar repetitivo depois de um tempo, tá? Então, se eu pudesse recomendar um desses dois pra você, eu acho que o vencedor que sairia hoje aqui é o Black Ops, cara. É o Black Ops, apesar do Battlefield 3 ser um marco gráfico ali incrível pra sua época, né? Bom, mano, eu acho que podemos terminar por aqui hoje. 1 hora de episódio, deu pra falar bastante desse duelo de titãs incrível. Espero que você dê uma chance pra esses jogos ou rejogue, vale a pena até hoje. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Aqui é o Nino, aquele abraço, tchau!